Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda do Amaral, eu sou mentorada do PhD no ZEUA e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês a minha recente experiência na entrevista do consulado americano. A minha entrevista aconteceu agora, no último dia 10 de abril, então eu fui chamada pelas meninas para falar, para conversar com vocês e deixar registrado aqui as minhas impressões, algumas dicas do que fazer, né, na entrevista e, claro, contar para vocês quais foram as perguntas que me fizeram para que vocês possam se preparar adequadamente para esse momento que é cheio de tensão, né? Para alguns mais, para outros menos. Eu sei que tem muitos mentorados que já passaram por essa experiência diversas vezes, mas tem outros que, assim como eu, está passando por essa situação pela primeira vez, tá? Eu preparei um material, eu vou compartilhar com vocês para ficar mais fácil de explicar. Bom, para começar, eu venho esclarecer, né, que o meu visto, o visto solicitado foi o visto de J1, né, para mim e J2 para os meus dois filhos e para o meu esposo. E o consulado que eu fui foi o consulado de São Paulo. Bom, antes de qualquer coisa, eu fui aceita, né, no PhD em Hispanic Literature and Culture da Arizona State University, que fica na cidade de Tempe, no Arizona. E inicialmente, antes da gente marcar a entrevista, antes de qualquer parte burocrática, a nossa burocracia começa com a universidade, que é a emissão do DS 2019, que esse formulário é específico para as pessoas, né, para as famílias, para os mentorados que vão com visto J. No meu caso, foi bastante rápido, né? Eu conversei com o departamento de alunos internacionais ali por volta do dia 20 de março. Perguntei o que eles precisavam para fazer a emissão desse formulário e eles me falaram que precisava de uma comprovação financeira, e eu mandei a minha carta de aceite, né? O valor da minha carta era de mais ou menos US$ 302.000, né? Que eu conseguiria comprovar com a minha carta, mas eles me informaram que precisaria de uma comprovação extra no valor de US$ 54.000, né? Felizmente, eu tinha uma pessoa da família que tinha esse montante guardado, no meu irmão, no caso. Eu conversei com ele, pedi, expliquei como que funcionaria. Ele proporcionou, né, esses documentos que faltavam, que no caso do meu irmão foi uma carta do gerente dele, atestando a quantidade, né, de dinheiro que tinha na conta. Ele até fez a conversão, fez esse documento em inglês e o gerente assinou, e também um formulário de suporte financeiro, ele afirmando que ele seria ali o meu apoio financeiro, nesse período de 4 anos de doutorado. E foram esses documentos que eu enviei para a universidade, para o Arizona State University, e cerca de 7 dias, em 7 dias úteis, eles me responderam com o meu DS 2019 aqui no material, eu coloquei para vocês um exemplo de como seria. É bastante parecido mesmo esse documento. Eu fiz a impressão aqui na minha cidade mesmo, né? É um papel normal, numa folha A4 branca normal, só que a gente precisa imprimir em tinta colorida e fazer assinatura, né? Com tinta azul, com caneta de tinta azul, ali onde eu marquei para vocês, né? A assinatura. Eu assinei o meu formulário, porque cada solicitante recebe um formulário diferente, né? Eu assinei o meu formulário, meu marido assinou o formulário dele e eu assinei dos meus dois filhos. Eu tenho dois filhos, um com 8 anos e outro com 10 anos. Então, como eles são menores de idade, eu assinei por eles esse documento, né? E ele é um dos documentos mais importantes na hora da entrevista. O agente consular tem acesso a absolutamente tudo que foi descrito nesse formulário. A gente não precisa nem entregar a nossa via física, né, nossa via impressa, que ele já tem acesso a tudo isso lá pelo computador. Mas vamos por partes, né? Então, aconteceu a emissão do DS 2019, no meu caso, e esse foi um dos documentos que eu utilizei para fazer a solicitação do visto. Depois eu preenchi o DS 160 de todo mundo, meu, do meu marido e dos meus filhos.
e paguei as taxas necessárias, né? Para poder continuar com o processo do visto, tá? No meu caso, eu paguei US$ 220 da taxa SEVES, que é do DS 2019, paguei uma única taxa de US$ 220 e depois paguei US$ 185 por solicitante da taxa MRV. Né? Que é ali quando você faz o DS 160 e você termina, você já precisa fazer o pagamento dessa taxa. A gente faz tudo de forma online, é bastante fácil, apesar de você precisar ter bastante atenção, porque o formulário DS 160 é bastante longo, ele pede muita informação. Acho que em um dia só a gente não consegue completar um formulário, só para vocês terem ideia. Eu estava com bastante medo, fui bastante cautelosa ali na hora de preencher essas informações e acho que eu usei uns 2 a 3 dias para preencher de todo mundo, né? Mas essas foram as taxas que eu paguei antes de ir, antes de fazer a minha viagem. Eu sou do interior de São Paulo, né? E como a gente precisa dormir em São Paulo, porque não tem a possibilidade atualmente de marcar em um dia só, né, a visita ao CASV e ao consulado. Você vai primeiro no CASV em um dia e no dia seguinte, né, você consegue marcar a sua entrevista. É, A taxa antes da viagem foi de US$ 220, mais US$ 185 no meu caso, vezes 4, porque aqui na minha família eram 4 solicitantes, tá? Bom, o nosso primeiro compromisso, quando a gente vai para São Paulo, que no meu caso foi o consulado de São Paulo, que eu fiz a solicitação, é a visita ao CASV. A visita ao CASV é muito fácil, muito simples. Eles marcam de 15 em 15 minutos. A gente precisa fazer o agendamento também, né? Através do site, tudo isso online. E o CASV é muito rápido, muito fácil. Eu marquei às 3 horas da tarde, não sei se era um horário que as coisas estavam mais tranquilas, mas apesar de ter uma certa quantidade de pessoas, a coisa funcionava muito rápido. A gente chega, essa primeira foto aí é da frente do prédio, né? Muito semelhante, igualzinho ali, na minha própria experiência. Você chega, você passa pela segurança, você pode entrar com o celular, mas precisa estar desligado, né? O que não acontece lá no consulado, que você não pode entrar com nada além dos documentos, nem celular, nem eu vi bastante gente com mala de bebê, com mamadeira, com água, essas coisas também não pode entrar, fica para fora, porque a gente não entra com nenhum tipo de bolsa, né? Mas no caso é mais tranquilo. Então a gente chega, passa pela segurança, já vai seguindo as filas, tem uma pessoa que faz uma primeira confirmação dos seus documentos, ela olha o passaporte e olha o DS 160, coloca a folha dobradinha ali dentro do passaporte de cada um dos solicitantes e a gente segue para o segundo andar. Tem vários guichês, então é muito rápido. A gente chega, já conversa ali com a pessoa que está fazendo atendimento, ele tira a foto, né? É rapidinho, muito rápido e faz a coleta da das digitais, né, dos adultos. As crianças não fazem coleta, eles também tiram foto, mas os adultos fazem a coleta ali das digitais. É uma particularidade, né? O CASV pede para que você leve uma foto impressa de crianças menores de 14 anos. Eu fiz essa foto, né? Claro, fiquei com medo, de acontecer algum imprevisto. Eu fiz a foto aqui na minha cidade, levei a foto impressa, mas lá eles pediram para as crianças tirarem foto de novo. Nem chegaram a olhar minha foto, não é que tinha algo errado com a minha foto, esse não era o caso, né? Eles pediram para tirar foto, então as crianças sentaram lá e fizeram a foto oficial no CASV. Em 10 minutos nós tínhamos encerrado o que precisava fazer, porque é só tirar foto, coletar a digital e pronto, esse compromisso já tinha sido encerrado ali no primeiro dia. Nós fomos, né, para um Airbnb, onde nós tínhamos alugado, passamos a noite lá e no dia seguinte, às 7h30 da manhã, estava agendada a minha entrevista, né? Nós saímos de casa ali do apartamento às 6 horas da manhã, era bastante próximo o local que nós alugamos, e por volta das 6h15, mais ou menos, nós já estávamos na fila. A fila é essa aí da foto, tá? Não sei se por conta da Copa, né? Por conta dessas últimos movimentos que aconteceram, mas estava lotado.
tá? Realmente estava lotado. Às 6h15 da manhã, nós nem éramos os primeiros da fila, a gente estava mais para o meio ainda, já tinha muitas pessoas que haviam chegado. O primeiro horário é às 7h30, todo mundo marcado no mesmo horário, às 7h30, né? E a fila, assim, foi mais de 2 quarteirões, né? O pessoal fica. Tem um policial que fica ali, né? Alguns policiais que ficam na calçada, eles olham o nosso passaporte, olham o nosso DS e pede para a gente ficar na fila numa ordem específica, né? No meu caso, um adulto primeiro, as crianças no meio e o meu marido por último, né? Ele pediu para ficar nessa ordem. A gente esperou das 6h15, 6h20, mais ou menos, que foi o horário que nós chegamos, até umas 7h05 da manhã, quando os portões finalmente abriram, né? E todo mundo começou a andar e entrar. Bom, quais são os procedimentos lá? Nós passamos ao todo por 4 filas, pelo menos na minha experiência. Eu vi que tinha algumas pessoas que pulavam essa fila 3 dos documentos, iam direto para a fila da entrevista, mas não foi o meu caso, tá? Talvez porque tenha sido a primeira vez que eu fiz a solicitação de um visto, né, americano. Bom, a primeira fila é na rua, né? Depois que a gente passa pelo portão, a gente entra numa fila que é a fila da segurança. A gente passa todos os nossos pertences, os nossos papéis, na realidade, né? Pelo detector de metal, a gente passa também pelo detector de metal e a gente segue para a fila 3. Tem muita gente ajudando, eles são muito solícitos, muito educados, então vocês não vão ter problema nenhum em achar e saber como as coisas funcionam. É só perguntar que não vai ter erro nenhum. Na fila 3, é, um moço, né, um agente consular, pediu meus documentos obrigatórios, que eram o passaporte DS 160 de todo mundo e o DS 2019. E ele olhou todos esses documentos, conferiu com a tela do computador, isso demorou mais ou menos uns 5, 7 minutinhos, de 5 a 7 minutos, e depois que a gente passou por essa primeira verificação de documentos, a gente foi para a fila da entrevista. Tá? Essa foto que eu coloquei, eu acredito que nem seja o consulado de São Paulo, mas é extremamente parecido, por isso que eu coloquei. Não tem lugar para sentar lá, e na foto tem até umas cadeirinhas, né? Mas não tem lugar para sentar. A gente fica em todas as filas de pé. É uma fila bastante grande, como eu falei para vocês, quando eu já cheguei às 6h15 já tinha muita gente. Então, como eu fui para essa terceira fila, ainda conferi documento, muita gente passou na minha frente que não passou por essa fila e já foi para a fila da entrevista. Nós ficamos mais ou menos uns 40 minutos nessa fila de entrevista, todo mundo de pé esperando a sua vez, né? O pessoal vai ajudando, vai nos direcionando para guichês específicos. No meu caso, eu fui num guichê específico, tinha 2 famílias na minha frente, eles foram bastante rápidos ali na entrevista, apesar de ter um microfone, né, que a gente fica escutando o que eles falam, principalmente quando a gente tá na fila do guichê já, não naquela fila única esperando chegar até um guichê, dá pra gente ouvir a entrevista, né? Pelo que eu ouvi, a entrevista das 2 famílias que estavam na minha frente eram de visto de turista, então as perguntas eu já sabia que não seriam as mesmas perguntas, e eu estava extremamente concentrada, na minha cabeça, porque precisaria fazer em inglês, né? Não sei se vocês sabem, acredito que sim, que as entrevistas para J1 são feitas em inglês, né? Então eu estava super concentrada lá, procurei nem prestar atenção no que assim que eu percebi, né, que era visto de turista, que eles estavam perguntando de onde eles ficariam, quanto tempo ficariam, eu já fiquei prestando atenção ali, tentando memorizar as coisas que eu precisava falar, relembrar, né, tudo aquilo que eu precisava falar, até que finalmente chegou a nossa vez no guichê. Fomos eu, meu marido e as 4 crianças, ficamos ali na frente do guichê. O agente consular que me atendeu, ele foi o último a entrar no guichê. Ele, sinceramente, não era muito simpático. Já falou um good morning de rosto fechado, assim. Eu falei good morning, já fiquei atento ao que ele ia falar. E essas foram as perguntas, né? As sequências. Antes de começar a explicar para vocês as perguntas, eu vou falar as minhas impressões, tá?
O agente consular que eu peguei, ele não era um agente consular que fazia questão de falar tudo muito claramente, pausadamente, devagar, tá? Ele falava normalmente, até longe do microfone. Então, ao longo dessa longa entrevista, porque a minha foi a mais longa, para mim parecia que era uma eternidade, tá? Lá a gente perde um pouco a noção do tempo, porque a gente não tem relógio, não tem celular, mas eu acredito que a minha entrevista durou uns 20 a 25 minutos, tanto que quando eu saí na entrevista, as famílias que estavam atrás de mim estavam com o olho arregalado, assim, apavoradas, porque todo mundo estava indo super rapidinho no guichê, e quando chegou a minha vez, demorou aquele tanto. Acho que eles pensaram, meu Deus, peguei o guichê errado, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Ele falava rápido, né, de forma não muito clara, então, ao longo da entrevista, eu precisei falar, could you repeat, please, algumas vezes, né? Poderia, repetir, por favor? E ele repetia, mais pausadamente do que a primeira vez, mas ele não fazia muita questão, tá? Então já vão preparados para isso, treinem bastante, treinem com o chat GPT, que foi o que eu fiz, apesar de que eu pratiquei com o chat GPT, mas ele acabou me pegando de surpresa com algumas perguntas, ele foi bem enfático em alguns pontos, mas depois eu explico para vocês, tá? Vou falando a cada uma das perguntas, eu vou contando para vocês o que aconteceu. Bom, assim que nós chegamos, ele falou good morning, falei good morning, e ele perguntou: Você vai fazer intercâmbio de pesquisa? Eu respondi sim. Aí ele continuou: Como esse programa está relacionado à sua carreira aqui no Brasil? Apesar de saber que ele faria algumas perguntas relacionadas ao Brasil, a minha volta ao Brasil, isso meio que me pegou de surpresa, porque eu achei que ele começaria perguntando qual é o propósito da viagem, para onde eu vou, o que eu vou fazer, qual é o programa, né? Mas ele já começou com essa. E eu expliquei, né? Falei, dei a minha resposta ali, que eu gostaria de me especializar nessa área, porque eu gostaria de ser professora universitária aqui no Brasil, porque eu já estudo esse objeto de estudo, né, na minha pesquisa. Isso seria benéfico para minha carreira aqui no Brasil, porque eu gostaria de ser professora universitária aqui no Brasil. Aí ele continuou: o que você estuda? Porque a partir do momento que a gente toca no assunto pesquisa, ele quer saber de forma bastante detalhada o que nós estudamos. Eu dei algumas explicações para ele falando sobre o meu objeto de estudo, mas ele era bastante enfático. Ele perguntava sobre os detalhes. Inclusive, eu vou falar uma particularidade do que aconteceu comigo para vocês já estarem preparados. Quando a gente consular não estava satisfeito com a minha resposta, que ele precisava de mais detalhes, ele não, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? Para onde você vai? Aí eu respondo, vou na cidade de Tempe, no Arizona. Se ele não ficou satisfeito com isso, a gente imagina que ele vai perguntar assim. Mas onde exatamente no Arizona? É em Tempe, mas você vai morar onde? Uma casa, um apartamento? Ele não fazia isso, ele repetia a mesma pergunta. Ele perguntava de novo, tá? A primeira pergunta do início. Então eu ficava meio sem saber o que é que ele queria. Aí eu ficava até na dúvida: será que eu não entendi o que ele falou? Então eu respondia de novo mais detalhadamente. Então tô dando a dica, não sei se vai acontecer a mesma coisa com vocês, mas foi o que aconteceu comigo, tá? Aí ele perguntou como você estuda, eu falei, ele me fez ser mais enfática, mais detalhista, eu fui mais detalhista no que eu estudo, e a partir do momento que eu falei a palavra espanhol, ele vai fazendo caretas, assim, esse agente consular, né? O que vai deixando a gente mais nervosa. Ele foi bastante enfático nessa questão, então ele já começou a falar sobre isso. Ele falou assim: por que estudar espanhol nos Estados Unidos e não num país latino? Aí eu direcionei minha resposta para pesquisa, porque tinha professores específicos, citei o nome do professor que estuda exatamente o mesmo recorte, né? Mas aí ele continuava: por que não na América Latina? Por que nos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos falam inglês? Não sei se isso foi uma demanda de última hora por conta da política do Trump, né? Porque era estudo de espanhol, não sei se tem alguma coisa a ver, mas foi o que aconteceu comigo na minha experiência, né? Aí eu desenvolvi ali, né? Ele
perguntou, foi enfático mais algumas vezes, eu dei mais alguns detalhes, ele passou para a próxima pergunta. O que você faz no Brasil? Respondi, sou professora de português e de literatura para estudantes do ensino fundamental 2 do ensino médio. Aí, de novo, ele me questionou, professora de português, ele falou, e vai estudar espanhol e nos Estados Unidos, me explica como que esses idiomas se relacionam na sua carreira. Pergunta bastante difícil. E eu fui tentando desenvolver, fui ficando um pouco nervosa, né? Mas fui fazendo o meu máximo ali, porque a gente precisa desempenhar na frente do agente consular, não dá para travar, certo? Então a gente precisa desempenhar. Ele perguntou quanto eu ganhava, eu disse. Ele perguntou se a escola que eu trabalhava era uma escola própria ou se eu era contratada. Ainda falei assim pra ele: ah, eu tô com o meu contrato de trabalho aqui. Ele falou: não, não quero o contrato de trabalho. Quando eu precisar de algum documento, eu peço. Ele era bastante bravo, assim, né? Não muito gentil, mas tudo bem, já esperava por isso também. Ele não está nem lá para ser gentil, né? Ele precisa fazer verificação de confirmação, né? Fazer confirmação de informação. Aí ele chamou meu marido pelo nome, Murilo é o nome do meu marido. Meu marido se aproximou assim que ele estava um pouquinho atrás de mim. O que você faz? Perguntou em português. Ele respondeu, né? Sou treinador de futebol. Quanto você ganha? Ele falou quanto ele ganha por mês. E ele já fez a pergunta assim: quem vai ficar no seu lugar enquanto você está fora? Porque meu marido falou que tinha uma escola de futebol aqui no Brasil, né? E ele já faz essas perguntas direcionando que você vai voltar para o Brasil. Então, vocês não podem cometer o erro de deixar no ar, assim, que vocês não têm pretensão de voltar. Da mesma forma que eu fiz, que o meu marido fez, eu indico que vocês, e até o agente consular, né, fez essa indicação, que vocês falem sobre a volta de vocês no Brasil, na resposta, né? Ele falou: ah, meu irmão ficará responsável pelos treinos, né, pelos treinamentos. Ele aceitou, foram só essas três perguntas para o meu marido, depois ele voltou a falar comigo. Na pergunta 11, como vão se sustentar? Falei sobre a minha bolsa. Só que ele viu no meu DS que além da minha bolsa eu tinha colocado essa comprovação de 54 mil, então ele focou nisso, né? Ele falou, por que você precisou de apoio financeiro extra? Eu falei porque foi solicitado pela faculdade, né? Não sei nem se essa é a resposta certa, mas foi o que eu falei. Porque foi solicitado pela faculdade. Ele falou, mas vocês não conseguiriam sobreviver com a sua bolsa? Eu falei, sim, conseguiríamos. Fizemos as contas, né? Fizemos pesquisas e sim. Aí ele perguntou, por que que essa pessoa que está dando o suporte financeiro para você, por que que ele está te ajudando? Por que que ele se ofereceu para pagar esse montante de dinheiro? Aí eu falei, né? No meu caso é meu irmão. Falei, porque ele é meu irmão e ele está disposto a me ajudar com os meus estudos, né? Ele fez algumas caretas, mas acatou e não falou mais nada sobre isso. Ele falou assim, uma pergunta que me pegou de surpresa também. O que o seu irmão faz para ter esse montante de dinheiro parado na conta? Porque no caso do meu irmão, ele consegue ver o tipo de conta, né? Nesse documento e no DS 2019. E era poupança, né? Então ele partiu da premissa que esse dinheiro tá parado. Então ele falou, o que ele faz? Eu falei a profissão do meu irmão, que ainda bem é uma profissão ok, né? Uma profissão que uma pessoa conseguiria juntar esse montante de dinheiro. Aí ele perguntou, onde você vai morar? Aí eu respondi, aquela resposta que a gente treina, né? Tempe, no Arizona, né? Aí ele foi mais enfático, falou, não, eu tô perguntando se é em casa, em apartamento, na faculdade. Aí eu falei, em apartamento. Você tem mestrado? Ele perguntou: Você tem mestrado? Como que você vai direto para o doutorado sem ter mestrado? Que também foi uma pergunta nova que nas minhas pesquisas eu não sabia que ele faria. Eu falei: Porque nos Estados Unidos isso é possível. Eu tenho duas pós-graduações e eu tenho pesquisa que tem a ver com a pesquisa dos professores, por isso eles me aceitaram no programa. Até ele falou assim, e eu acho que eu devo ter feito uma cara, né? Tipo assim, nossa, por que você tá perguntando isso? Que ele até me respondeu assim, eu estou perguntando porque eu preciso, né? Porque na hora do nervoso, gente, acho que o rosto mostra, né? O medo, o nervosismo, ou até a nossa surpresa em ele perguntar as coisas. Ele falou, não, só tô perguntando isso porque eu preciso. Eu falei, não, claro, tudo bem. Aí ele falou: você vai estudar espanhol, né? Voltou nessa de novo. Ele realmente, acho que foi um ponto crítico ali da minha entrevista para ele, esse meu programa em espanhol.
E ele já perguntou em espanhol: hablas espanhol? Em espanhol. E eu também já dei aquela assustada, falei, nossa, gente, consular americano falando espanhol, meu Deus, que entrevista é essa, né? E eu imagino o pessoal atrás de mim na fila ouvindo a gente consular dos Estados Unidos falando em espanhol, porque dá pra ouvir, né? Mas eu fui respondendo, eu falei, sim, né? E ele começou a falar espanhol comigo e fez as outras perguntas em espanhol. O que você vai fazer quando voltar? Falei de novo sobre a minha pretensão em ser professora universitária, continuar na pesquisa. Aí ele perguntou: Você já esteve nos Estados Unidos antes? Falei: Não. Quem vai pagar pela sua viagem? Aí eu falei: Com dinheiro próprio, né? Com dinheiro próprio, mas também possuo essa disponibilidade de dinheiro familiar, se precisar. Ele falou: Ok, né? Ele pensou um pouco a cada resposta ele digitava muito, gente, isso vai dando desespero, né? A cada resposta que a gente vai formulando, ele digita muito ali. Por isso que demorou 25 minutos essa entrevista, né? Aí ele falou, certo, nós vamos verificar as redes sociais de vocês, mantenham as redes sociais abertas durante uns 2, 3 dias, que se estiver tudo certo lá, visto aprovado, boa viagem, família. Falou isso. Eu falei obrigado, mais do que rapidamente juntei meus documentos e saí. Falei muito obrigada, muito obrigada. Respondi até em espanhol, muitas graças, porque ele estava falando em espanhol comigo. Falei muitas graças, peguei os documentos mais do que rapidamente saí. E meu marido virou para mim e falou assim: que foi? Ele falou que tá aprovado, para vocês terem ideia da tensão que foi a minha entrevista. Meu marido, ele pensou: será que eu escutei certo? Será que ele falou que o visto estava aprovado? Porque realmente a minha entrevista, eu não ouvi ninguém mais fazendo entrevista para J1. Eu fui a primeira, tá? Foi a que mais demorou e para mim foi uma situação super tensa. Não sei nem se as outras pessoas perceberam, mas demorou bastante e foi nesse tom que eu tô contando para vocês, tá? Então, depois disso, ele falou visto aprovado, mediante verificação das redes sociais, e ele me entregou um papel. Eu vou tentar aproximar, não sei se vocês vão conseguir ver, depois eu posso deixar nos materiais extras, tá? Que está falando que o visto ele foi recusado, segundo a seção 221, mas depois lá para baixo ele fala que não foi recusado totalmente, que eles verificarão as redes sociais, farão uma verificação completa das redes sociais, né? E se o visto for aceito, tá escrito aqui, visto J, né? Acho que é específico para visto J, em 2 dias úteis você precisa pagar a taxa, a famosa taxa de reciprocidade, que nós estávamos comentando muito ali na comunidade, né, nos últimos dias, se tinha ou não tinha. E é uma informação nova. Então, oficialmente, existe taxa de reciprocidade, sim, tá? No meu caso, eu não paguei, apesar de ter um caixa lá, ele não me pediu para pagar no caixa. Eu estava com meu cartão, inclusive, para fazer esse pagamento. Ele disse que eu receberia a aprovação do visto e o pagamento dessa taxa de reciprocidade através de um link. E foi exatamente o que aconteceu, né? Vim embora, cheguei na minha cidade, que eu moro bastante longe de São Paulo. Cheguei na minha cidade por volta de umas 2 horas da tarde, saí de lá, acho que eram umas 9 horas que a gente parou para comer um pouco. E cheguei umas 2 horas da tarde aqui na minha cidade, e por volta das 4 horas da tarde eu recebi a confirmação e essa taxa para ser paga, vou colocar para vocês, ó. O e-mail que eu recebi foi o seguinte, tem até o horário, ó, 2h57, não, era até um pouco mais cedo. A sua aplicação do visto, né, foi aceita na unidade de São Paulo e o link para poder fazer o processamento do pagamento da taxa de reciprocidade de visto de J1 e tinha o valor dessa taxa de US$ 102 por aplicante. Então, no meu caso, eu paguei 4 taxas de aplicação. Foi um custo extra que eu não estava esperando, dá mais de R$ 2.000 se a gente converter mais necessário. Eu fiquei super feliz porque o visto foi aprovado, né? Que eu saí de lá não com uma sensação muito boa, sinceramente. Por isso que eu compartilhei todas essas dicas com vocês, para que vocês possam se programar adequadamente, né? Treinar para perguntas mais difíceis, como no meu caso eu considerei, para que vocês consigam diminuir esse tempo de entrevista e ter um resultado positivo. Fiz o pagamento das taxas e visto aprovado. E é isso.
gente. Eu torço para que esse material possa ser benéfico para vocês, possa providenciar algum tipo de ajuda para vocês se prepararem, e eu desejo boa sorte a todos vocês. Fiquei feliz com a oportunidade de poder dividir com vocês, essa experiência. Né? Porque eu também precisei da ajuda de vários outros mentorados para passar pelo processo de aplicação. E é isso, por hoje é só. Beijão, boa sorte para todo mundo.